A voz dela. Ela está aí? Ela ainda está viva? Ela está bem? Então Deus tem um propósito em meio ao sofrimento. E a Bíblia, irmãos, ela responde coisas para nós maravilhosas em relação ao sofrer. E eu quero dizer que você também não está sozinho no sofrimento. E ela traz para nós os segredos, os mistérios. E às vezes não sabemos a causa do sofrimento. Muitas vezes você pode estar sofrendo, mas não sabe a causa. E não tem uma causa. Mas sofre. Sofre. E às vezes uns vão continuar sofrendo, vão ter uma vida mais regada, mas também não vão deixar de sofrer. O que eu estou querendo passar para você nessa noite é que o nosso Deus, Ele nunca prometeu para nós uma caminhada tranquila, mas Ele prometeu uma chegada segura. A nossa pátria não é aqui. Talvez a teologia que hoje se prega por aí é muito diferente do que nós pregamos. E você vai poder observar que se de repente acontece um voo, você acha o quê? Que o crente não morre? Ou que de repente o avião caiu, ele vai ficar lá batendo as asinhas, eu sou crente, só eu fiquei vivo e o restante morreu? Então, se você pega a história de missões, você vai perceber o cuidado de Deus por os missionários que foram e ficaram. Será que o Deus dos missionários que morreram é menor do que o Deus dos missionários que voltaram? Irmão, Deus é o mesmo, ontem e hoje. É o Deus que nos dá fortaleza, é o Deus que cuida de cada um de nós em meio às aflições. E aí foi Jesus que disse que no mundo teríamos aflições, mas não ficaríamos paralisados nela, mas venceríamos o mundo. E eu vou tratar com você de um salmo nessa noite, que é um salmo que vai falar exatamente sobre isso. É um salmo que é chamado Salmo de Tristeza, porque é um salmo que, lendo ele, você vai perceber o quão é triste a situação desse homem que descreve esse salmo. Mas você vai perceber o quanto é importante e profundo dentro da sua alma em relação daquilo que temos que tratar nessa noite. E eu quero tirar um peso do seu coração. Você não está sozinho. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E quando nós nos apegamos a essas promessas, nós começamos a entender na caminhada cristã quem Ele é. Então eu quero que você abra comigo no Salmo 88. Salmo 88. Eu sei que você pegou outro salmo e falou: ei, Isabela ficou em casa assim. Qual é o salmo que tu vai pregar lá na curiosidade? Quem? Não, eu falei, não. Você vai saber lá. Mas o Salmo de número 88, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse atento a ela nessa noite. Mantesse ela aberta para as considerações que nós vamos fazer aqui nessa noite em relação a tudo que nós vamos ouvir aqui nessa noite. Sofrimento é o tema, mas é um sofrimento que leva à adoração. Se você parar para pensar, quando nós estamos sofrendo, nós nos tornamos poetas. Escrevemos coisas que são só naquele momento. Ontem nós tivemos um momento de pura alegria na casa do pastor, foi uma felicidade imensa, profunda de poder estar ali. Aí hoje o pastor vai falar sobre sofrimento, mas faz parte também da nossa vida, mas um sofrimento que leva à adoração. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite esse salmo de número 88. É um salmo muito interessante, eu estava trabalhando com ele, vi quanto sofrimento tem esse salmo. Mas Deus quer falar profundamente, falou o meu e eu creio que vai falar profundamente ao seu também nessa noite. Diz assim, Data Show está ali, né? Pegaram no Data? Está no Data Show? Está não? Então vamos ler aqui. Eu ia ler o ímpar e os irmãos pares. Jogaram lá?
Não conseguiram? Vamos jogar? Então vamos ler assim. Ela está aí, a Natasha. Fica aí, Natasha. Vamos ficar, Daniel vai. Mas vamos fazer assim, mesmo nas versões diferentes. Eu vou ler o ímpar e os irmãos vão ler os pares. E o Daniel vai tentar nos ajudar nessa noite, nessa descontração. Diz assim: ó Senhor Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Versos 2. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais os cruiu na rua, na sua mão. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. A minha vista desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo, estendo para ti as minhas mãos. É anunciado o teu amor na sepultura, a tua fidelidade na destruição. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada te envio a minha oração. Estou aflito e preste a morrer desde a minha mocidade. Sofro os teus temores, estou desesperado. Como águas me rodeiam o dia todo, cercaram-me completamente. Feche seus olhos, curva sua cabeça, mais uma vez, e vamos suplicar ao Senhor. Pai Santo, diante da Tua presença, aqui está a Tua palavra. Tua palavra é espada, Tua palavra é poderosa. Então, Senhor, usa conforme a Sua vontade. Fala aos nossos corações profundamente, para que possamos tirar um fardo que muitas vezes nos persegue. Ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui não como entramos, mas de forma diferente, alcançado pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sofrer é algo que ninguém gosta muito, mas faz parte de uma jornada da nossa vida. Se a gente lembrar dos hinos que nós cantamos, e conhecermos um pouco da história, nós vamos perceber que alguns dos hinos foram exatamente escritos em meio a sofrimentos. Por exemplo, sou feliz com Jesus. A história é muito triste. O Salva Sozinha é porque morre praticamente quase todos da vida do autor. Quando a gente começa a perceber o tamanho do sofrimento, parece que nós estamos completamente sozinhos e que Deus esqueceu de nós. Mas não é. Deus está conosco em meio aos sofrimentos. Agora, para que a gente possa entender esse salmo e esse homem que escreve esse salmo foi escrito por um dos filhos de Coré. E entende-se lá em 1 Reis, no capítulo 4, no versos 31, e o nome dele é Emã.
Mas esse homem que escreve esse salmo era considerado em Israel um homem sábio. É isso que é interessante. É um homem que tinha uma estrutura. E se eu estiver correto na minha reconstrução da história desse homem, se você quiser ir lá para 1 Reis, no capítulo 4, 31, você vai ver ele lá, para você comparar isso que o pastor está falando aqui. Ele pertencia a essa escala. Quando Salomão vai falar dos homens sábios, e ele estava lá incluído nisso. Então o que eu quero dizer nessa noite? Que apesar desse homem ter um título, pertencer a uma cadeira, e ter uma cadeira, viver no templo, porque supostamente ele já era um levita, ele estava qualificado a estar ali, e para ser um levita, teria que ser um homem de uma vida piedosa, um homem temente a Deus, um homem que guardava os mandamentos, um homem que vivia na presença de Deus, mas com tudo isso, Deus não isentou o sofrimento. É isso que é muito mais interessante. Esse homem, irmã, com todas essas qualificações, com todo esse saber, com tudo aquilo que ele tinha, ainda não foi isento. Ele descreve isso nesse salmo de tristeza, de lamento. Ele começa a se debruçar e começa a expressar, a descrever aquilo que ele está sentindo. E isso é interessante para nós nessa noite. Então Deus, amados, apesar de tudo que temos, o que possuímos, Ele não vai nos isentar de algumas situações na nossa vida. Aflições vão acontecer, mas nós temos uma certeza que Deus está conosco. E aí a gente vai tirar aquela situação de que quando você está sofrendo, alguém chega do seu lado e aponta um dedo para você: olha, está vendo? Está sofrendo. Ele deve ter pecado muito. Olha que condenado. Ele está sofrendo porque ele merece. Irmão, mas não é o momento de olhar para alguém que está sofrendo e acusar. É momento de olhar para alguém que está sofrendo e ter compaixão, ter amor, se compadecer. Porque o sofrimento, ele vem tanto para aquele que crê, como para aquele que não crê. Assim como uma chuva que cai. E aí nós tiramos essa máscara, essa invenção de uma teologia triunfalista, uma teologia que não existe, que não creio, de que o cristão não possa passar por nenhum sofrimento. E tem muita gente por aí falando isso. E se você falar que está sofrendo por alguma coisa, a primeira coisa que vem é um dedo apontado para você. Ah, o irmão pode, né? Camarada, não, é impossível, não pode sofrer. Vai lá para a nossa igreja lá, que lá tu não vai sofrer, não vai passar por nada. Vai lá para o nosso culto das 7 ou 80, 90, ou 15 correntes, ou mais um copo d'água, ou você nunca vai sofrer. Porque a proposta é que você entre lá e saia transfigurado, ou semideus, ou ultradeus, ou superman de Deus. Mas aqui não acontece, porque nós cremos que esse homem é um servo temente a Deus, mas que Deus não poupou os sofrimentos. Isso que Deus quer mostrar para nós nessa noite, em relação a isso dentro desse salmo. A primeira coisa é que esse salmo, você pode dividir ele em 5 partes, e eu destaquei aqui. A primeira parte, do versículo 1 até o verso 2, ele suplica a Deus dia e noite, e quanto mais ele sofre, mais ele ora, e o sofrimento não o afasta de Deus. O salmista suplica a Deus dia e noite, irmãos. É dia e noite. Tem gente que vai ter que orar dia e noite, e o sofrimento não vai. Mas o mais interessante é que, apesar do sofrimento, o salmista não vira as costas e não se afasta de Deus. Ele não entra com aquela palavra rancorosa no coração: Deus, o Senhor esqueceu de mim, porque estou sofrendo. Ele não se coloca nessa posição, mas se coloca numa posição que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então ele começa
nesse destaque da primeira coisa, dos versos 1 a 2, ele suplica dia e noite. A segunda parte, do versículo 3 ao 5, descreve o seu estado de sofrimento. Ele começa a fazer essa descrição. Se você pegar aí, versos 3 ao 5, você vai observar o quanto ele começa a relatar isso. No versículo 5 ele diz: estou atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais o excluiu a sua mão. O salmista nos remete a um soldado ferido num campo de batalha que era comum em Israel. O soldado não estava morto, mas porém o soldado ferido é deixado para trás, e é deixado para morrer. E ele descreve dessa forma exatamente isso. Descreve o seu estado de sofrimento como um soldado ferido, abandonado para ficar ali. E às vezes, quantas vezes nós também não sentimos isso na nossa alma, no nosso ser? Quantas vezes, amados, nós não sentimos isso? O abandono, a tristeza. Parece que Deus se afastou de nós e parece que Ele não está olhando para nós. E o salmista começa então a falar dessa forma. Na terceira parte do Salmo, do versículo 6 a 8, ele atribui a Deus os acontecimentos, afirmando que está numa cova profunda, em lugar tenebroso, abismo, onde Deus está pesando a sua ira sobre ele. Está sendo abatido pelas ondas, mas ele entende que Deus está no controle, e Deus controla todas as coisas. Ele compreende, nesses versos, de 6 a 8, que Deus está no comando. E esse é um pensamento do israelita, irmãos. O pensamento de um homem piedoso, de um homem de Israel, é que Deus está acima de todas as coisas e não há outro Deus a ser adorado. Então os acontecimentos que acontecem na vida daquele que serve a Deus, ainda que seja contrário, é atribuído a Deus. Porque a gente atribui tanta coisa, às vezes, ao diabo sem ser. A gente tem uma coisa de que Deus, que controla todas as coisas, controla apenas uma parte das coisas. E não é por aí. Deus controla todas as coisas porque Deus é soberano. E se todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, Deus está no controle da sua vida e da minha vida nessa noite, irmãos. E se algo está acontecendo contrário, se o seu sofrimento está abatendo na sua alma, Deus está no controle. Há um propósito nisso tudo. Não fique sozinho, há um propósito. Não pense que o seu pecado é maior que o meu. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Mas a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o sofrimento, ele não vai fazer com que você se afaste do eterno, se você conhece ele. A quarta parte do versículo, do 9 a 12, ele começa agora a fazer, eu quero que você pegue e preste atenção nisso nessa noite, ele começa a fazer uma argumentação com Deus. E é muito interessante. Ele diz assim: se eu morrer, o que eu ganho com isso? É como se ele dissesse: Senhor, se eu morrer, que significado isso vai ter? Eu vivo para a glória do seu nome. Quem vai glorificar o seu nome? Porque o salmista está, apesar do sofrimento, levando a sua vida para a glória de Deus, apontando para a glória de Deus. Em todo o tempo o salmista está levando o sofrimento, mas apontando para o Deus eterno. Se eu morrer, Senhor, que significado poderia ter? Ele diz: a minha vida desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo. Estendo para ti as minhas mãos. Mostra as tuas maravilhas aos mortos. Levantam-se os mortos e te louvam. Ele faz uma pergunta: os mortos vão te louvar? Vão?
Não! Então deixa eu, apesar do sofrimento, viver, mas que louve o seu nome. Porque eu vivo, apesar da dor, eu vou levar o seu nome e vou viver para a glória do seu nome. Então, apesar, amados, do seu sofrimento, da sua dor, da sua luta, a sua vida é para a glória de Deus. E se você entrou aqui nessa noite, tenha uma certeza disso. Deus quer que você viva para a sua glória. Apesar do sofrimento. Deus quer trabalhar isso em você. Há um propósito de Deus. Não é fatalismo, mas é direção do eterno. Deus quer conduzir a sua vida. A quinta parte do versículo, 13 a 18, ele insiste em orar, apesar de não ter resposta. Ele continua insistindo. E é comum a gente parar na estrada por qualquer motivo. Mas o salmista aqui, apesar de ser um homem sábio, um homem educado, apesar de ter atribuições, ele continua perseverando, amados. A Bíblia não diz para orar sem cessar. É sem cessar mesmo. A oração não é que vai acabar os problemas naquele momento, mas ela vai transformar a sua vida, porque quando nós oramos, Deus nos dá a capacidade para passar por as tribulações. Porque nós, quando oramos, Deus nos dá a condição de passar pelas aflições e o sofrimento da vida. Sabe, certa vez, uma pessoa sofria muito. E um pastor simplesmente chegou do seu lado e ficou 4 horas calado, só ouvindo o choro daquela pessoa que estava do seu lado. Aquele rapaz só precisava que alguém estivesse do lado dele ouvindo o seu lamento, sem nenhuma palavra. E a vida da gente, ela é assim, irmãos. Hoje, de repente, você pode não sofrer. Mas eu quero dirigir uma palavra para você que não sofre nessa noite. Para você que não sofre, eu quero dizer para você, não olhar para aquela pessoa que sofre como se fosse melhor do que ela. Agora eu quero dizer uma palavra para você que sofre também. Você que sofre, não se sinta pior do que aquele que você pensa que não sofre. Porque às vezes aquilo que nós pensamos, nós nos dirigimos, não é aquilo que está dentro do nosso coração, profundamente da nossa alma. Então preste atenção, você que está aqui nessa noite comigo, amados. Deus está falando aos nossos corações, isso eu creio. Que o nosso sofrimento não é comparado com aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. Isso aqui é tudo passageiro. Tudo vai ficar. Tudo. Nós estamos aqui por um tempo. Somos peregrinos. Não pertencemos a esse mundo. Jesus disse isso claramente. Muitas vezes para os discípulos, dizendo que o meu reino não é desse mundo. Trazendo ele para eles. Apontando para ele. E essa é a nossa realidade. Deus quer nos disciplinar, nos orientar, mas nos levar em algo muito maravilhoso para que a gente compreenda o sofrimento. Eu quero dizer para você nessa noite, qual aprendizado podemos trazer sobre tudo isso nessa noite? Sobre essa teologia do sofrimento que nos leva à adoração. Que levou esse salmo uma profundidade de que mesmo em sofrimento, ele ora de noite, coloca o seu coração diante do Senhor. A primeira aplicação que eu poderia trazer aqui, e o aprendizado prático para a nossa vida, é que o Salmo nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, se fosse outro livro, ela ia falar só de coisas fantasiosas, utópicas, sem significados expressivos, mas a Bíblia é a palavra. Ela fala tanto dos temores
tanto do sofrimento, tanto das alegrias, mas ela fala com profundidade daquilo que nós realmente precisamos ouvir para o anseio da nossa alma. Então a primeira coisa é que a Bíblia fala da dor. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, amados, nunca, mas uma chegada segura. Deus não prometeu uma jornada tranquila, porque numa caminhada pode acontecer muita coisa, pode-se acontecer muitos momentos, mas Deus está conosco. A segunda coisa é que temos exemplos muito grandes. E aí vai um nome que muita gente gosta, eu sei que o pastor Hércules gosta muito dele, que é Charles Spurgeon. Se você pegar a história desse homem, um homem que vivia melancólico, numa igreja de aproximadamente aí 8.000, 10.000 membros, às vezes os diáconos tinham que pegá-lo, arrastá-lo para pregar, para levá-lo ao púlpito, porque ele estava depressivo, ele estava melancólico, ele estava em sofrimento. Então você de repente olhar para aquele homem com tanta eloquência, um homem tão usado por Deus, mas que não foi isento do sofrimento. Em momento nenhum a Bíblia vai mentir para nós. É isso que eu gosto da palavra de Deus. Em momento nenhum Deus iria nos ter cada um de nós como uma utopia religiosa de nos mostrar um evangelho que não existe. O evangelho de Cristo é um evangelho verdadeiro, único e eficaz. E se você se alimenta dele, você é feliz. Feliz não porque todo sofrimento vai acabar, mas feliz porque você sabe que existe um lugar preparado para todo aquele que Deus chamou para a sua glória. Existe um lugar, amados, que lá não vai ter mais choro. Lá são ruas de ouro. Lá não há lamento. Minha avó, quase uma semana sem internada, disse exatamente para mim assim: meu neto, eu não quero choro no meu enterro, mas eu quero um coral cantando, porque eu tenho certeza que eu vou partir dessa vida e tenho certeza para onde vou. Então nem o sofrimento, nem a dor que eu estou sentindo no meu corpo é comparada àquilo que Deus preparou para a minha vida. Amados, Deus tem algo muito maior para a sua vida e para a minha vida, quando nos debruçamos e confiamos plenamente nele. Então, a terceira aplicação que eu vou aqui já concluir nessa noite é que o nosso lar não é aqui. Hoje temos, amanhã não temos. E isto é feito para que a gente se aproxime de Deus a cada momento. Hoje podemos estar no alto como podemos estar no baixo. Você vê que as quedas financeiras acontecem com todo mundo. Crente, não crente, ou você acha que é só com não crente? Não. É gente nossa. Tem um amigo meu que foi à falência há pouco tempo e é um homem piedoso, temente a Deus. Então as coisas acontecem com todos nós. Mas Deus é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais que tudo que pedimos e que pensamos. Você que está aqui nessa noite, você que entrou aqui, se você sente, sabe, na sua alma esse sofrimento, saiba de uma coisa: Jesus está nesse lugar. Nós vamos estar aqui à mesa do Senhor. E como já foi falado aqui na introdução, se você que entrou aqui crê em Jesus, e se nesse momento que eu estou pregando, você confessa Jesus no seu coração, você está tão apto quanto eu a ceiar, a estar diante de Deus. Sabe? É um momento em que a gente tem o privilégio de ter essa comunhão. Então eu quero que você saia daqui nessa noite e perceba que não há sofrimento maior do que o que Jesus pagou na cruz do Calvário.
por você e por mim. A Bíblia relata que ele não tinha formosura nenhuma. Jesus sofreu no Getsêmani, sofreu no Calvário, sofreu com uma dor de derramamento de sangue, para que eu e você pudéssemos estar aqui em comunhão com ele nessa noite. Eu queria convidar os diáconos para estar aqui comigo. Diácono Jackson, por favor.